No livro de Provérbios 4:18 de Salomão, Salomão se expressa dessa forma: mas a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Poderíamos, dentro deste versículo, pregar no mínimo 4 a 5 mensagens. Poderíamos falar sobre a vereda, poderíamos falar sobre a luz, poderíamos falar também sobre os últimos dias, né? E poderíamos falar também sobre o justo. Não é sobre esse versículo que eu quero pregar, mas eu queria chamar a sua atenção para a palavra justo. Você se encaixa nesse perfil de justo? Porque a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, Salomão diz que na verdade não há nenhum justo sequer que faça o bem e nunca peque. Como você se encaixaria nesse versículo aí? Um dia nós vamos meditar nesta palavra aí, sobre a palavra justo. Encontramos na Bíblia em torno de 93 referências falando que Deus é justo. Estou aqui, estamos em Porto Alegre, né? A temperatura hoje amanheceu bastante frio. Ontem, por volta das 10 da noite, os termômetros já indicavam em torno de 6 graus, né? Acredito que ao amanhecer o dia aí em Porto Alegre deve ter zerado. A região da Serra aí talvez tenha dado negativo. Mas apesar do frio, por dentro eu estou aquecido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Tem um corinho que eu era criança, a gente cantava: esta chama não pode apagar. Esta chama acendeu no deserto e ela vai continuar. Ali no Pentecoste ela teve um reavivamento ali e ela vai continuar até que Jesus venha buscar a sua igreja. Eu estou com a minha Bíblia aberta. Aqui é o evangelista Miguel de Souza. A Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo número 9, do versículo 35, 36, o 37 e o 38. Diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Esta palavra, quando eu acordei, ainda há pouco ela estava fervendo no meu coração. Eu tenho pregado em várias igrejas, constantemente Deus me proporciona esta graça de pregar em vários lugares. E tem umas igrejas que a gente fica muito triste quando chega lá, igreja bonita, porém sem ovelha. O que está acontecendo? Essa é uma grande pergunta. O que está acontecendo? Você se liga nos noticiários, né? Você observa, aqui, por exemplo, em Porto Alegre, nós temos a Arena e temos o Beira Rio. Eu nunca fui em nenhum desse lugar e nem tenho projeto para ir, porque eu sigo a Cristo, não tenho nenhum envolvimento com essas coisas aí. Mas a gente acompanha a mídia, 40, 50, 60 mil pessoas no estádio de futebol. Muita gente paga um preço muito alto para estar ali. A gente fala muito de crise no país, mas as pessoas têm dinheiro para isso. Os teatros estão lotados, os shows aí, os cantores vêm a Porto Alegre aí, e dentro de 2, 3 dias já está vendido todos os ingressos. Aí você entra na igreja, simplesmente só os bancos. O que está faltando, né? Jesus aqui é interessante que ele percorria todas as cidades, as aldeias, pregando o evangelho, anunciando e implantando o reino de Deus. O Messias, o desejado de todas as nações, agora está aqui, né? Está aqui na terra pregando o evangelho, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória ingênua do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus agora está pregando o evangelho, percorria, né? E aqui Jesus, olhando, ele viu aquela multidão, porque as pessoas vinham ao encontro de Jesus. O que faziam as pessoas vinham ao encontro de Jesus? Isso aqui não veio aqui uma receita básica para um crescimento. Você que talvez está na frente de um departamento e não consegue ver crescer. Aqui é a receita básica para um crescimento de departamento, seja da escola bíblica dominical, seja uma classe da escola bíblica dominical, seja o departamento da juventude, seja a liderança de uma igreja. Eu estou falando isso com experiência própria, né? Eu já tive o privilégio de ser aluno de classe, suplente, professor, coordenador de escola dominical. Fui em torno de mais de 25 anos nesse Brasil aí. Então a gente tem experiência
como líder de jovem, como líder de congregação, pastor, no caso de congregação. Então a gente tem experiência. E as experiências nós a gente adquire com o dia a dia, mas nós temos aqui a palavra de Deus que nos traça o perfil. Como crescer um trabalho, porque o trabalho muitas vezes não cresce. Jesus aqui, olha, no versículo de número 37, ele diz: e disse a seus discípulos, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. No versículo 38, essa palavrinha aqui, rogai, pois ao Senhor da seara. Rogar no grego quer dizer pedir com insistência. Aqui a receita para se encher uma igreja é rogar, pedir com insistência. É aquilo que Jesus disse: pedir, dá-se-vos-á, batei, abrir-se-lhe-á, buscai e acharei. Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate abre e todo aquele que busca acha. Simples a receita. Rogar é pedir com insistência até que o Senhor mande. O grande problema da atualidade é que as próprias lideranças não estão muito preocupadas com oração. Fico trazendo os movimentos de fora para dentro da igreja e esses movimentos não rendem nada, porque as pessoas não conseguem ter acesso. Então nós temos aqui uma base importante. Em primeiro lugar, orar, rogar ao Senhor da seara. São três coisas importantes para o crescimento de um trabalho. Em primeiro lugar, temos que ter a oração, o jejum para as cadeias serem quebradas, e a terceira coisa é a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus é que transforma o pecador, a palavra de Deus é que regenera o pecador. Então, a palavra de Deus ela tem que ser pregada. E nós precisamos pregar o evangelho. Paulo diz: como crerão se não há quem pregue? Aqui Jesus deu receita, então. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua obra. Eu pergunto para você que talvez faz parte de uma igreja, o que está acontecendo com a tua igreja? Porque não está crescendo? Aqui está a receita. Uma vida de oração consagrada, jejum e a evangelização. Você observa no capítulo 10 aqui, na continuidade, que já vemos aqui um contexto, porque o texto eu escolhi e temos um contexto que são os versículos anteriores, o capítulo anteriores e os posteriores. Trata-se de um contexto. Então, a gente observa aqui no capítulo 10, do versículo de número 7, Jesus disse: indo pregai, dizendo, é chegado o reino de Deus. Então você tem que pregar o evangelho. Jesus pregava o reino. Você observa aqui nesse capítulo de número 10, Jesus chamando seus 12 apóstolos, Jesus deu o poder a eles. Olha aqui o versículo 1 diz assim, ó: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curar todas as enfermidades e todo o mal. Então, o líder ele tem que ter poder na vida dele. Para ter poder tem que ter oração, tem que ter jejum, uma vida consagrada e uma vida de santo temor a Deus. É o que está faltando em muitas igrejas. As pessoas querem trazer movimento de fora para dentro da igreja, mas a base está aqui. É oração, jejum e Bíblia. Com a Bíblia você faz o quê? Você prega o evangelho. O grande teólogo T.L. Osborne, ele diz, é lá fora onde os pecadores estão. Se os pecadores não estão vindo à igreja, nós temos que ir até eles e dizer que Jesus os ama e que são importantes para Deus tanto quanto eu. Não obstante esses anos de fé, mas o pecador, ele tem para Deus o mesmo valor que eu. Ele entrega a vida dele a Cristo hoje, ele vai morar no mesmo céu que eu, que estou tantos anos na igreja. Então a gente observa aqui que Jesus dá poder para os discípulos. Ele disse assim, ó: pregai, dizendo é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos. Quase não estamos mais vendo milagre. Muito raros milagres nas igrejas. As pessoas de Jesus mudou, não. Faltou me colocar no centro da vontade de Deus. Porque Jesus, eis que eu vos dou poder. Se ele nos deu esse poder, ele nos outorgou, ele passou para nós, nós temos que fazer uso desse poder. Mas para isso nós temos que nos colocar no centro da vontade de Deus. Ele disse assim, limpar o leproso, ressuscitar os mortos. Isso aqui nem se fala mais, ressuscitar morto. Hoje em dia é uma coisa até espantosa falar isso aí nas igrejas. Expulsar os demônios. Eu estava numa cidade e o pastor daí, o demônio se manifestou e o pastor pedindo para os obreiros lá expulsar o demônio. Né? Quer dizer, o próprio pastor estava com medo de descer ali, porque falta uma vida consagrada e uma vida de santo temor a Deus. E a gente vê muito isso aí hoje. Tem pessoas que têm até medo quando um demônio se manifesta. Então o segredo aqui de tudo isso é isso. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Que eu e você possamos tomar esta posição e o Senhor venha reverter esta situação. Eu fui pregar numa igreja e eu disse, olha, o Senhor não me chamou para pregar para banco e para parede, para as pessoas, mas a pergunta é onde estão essas pessoas? T.L. Osborne responde, lá fora,
onde os pecadores estão. E nós precisamos levar essa mensagem de salvação. Precisamos levar essa mensagem de perdão para os perdidos pecadores. Precisamos povoar o céu. O que está faltando mesmo, na verdade? Vida consagrada. E os milagres. Você olha para a igreja primitiva, o que fez a igreja primitiva ter aquela explosão? Primeiro, Jesus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 49, diz: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido de poder. Então, a primeira coisa que os discípulos fizeram após a morte de Cristo, eles ficaram ali durante 50 dias, depois do Pentecostes, que durava depois de 50 dias, era a festa do Pentecostes. Nesses 50 dias após Jesus retornar ao Pai, eles permaneciam na presença de Deus orando. E nos últimos 10 dias, então, uma oração intensa. E agora, de repente, como você no capítulo 2 de Atos, e cumprindo-se o dia do Pentecostes, estávamos todos reunidos, quando de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo de Deus lhe permitia que falasse. Então, primeiro, o revestimento de poder. Se você quer ganhar alma, tem que orar. Muitas vezes você que talvez está na frente do trabalho não é batizado, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Tem que buscar esse revestimento de poder. Esse que está faltando em muitas igrejas hoje é buscar esse revestimento de poder, essa autoridade de Deus, essa unção de Deus para poder sair. Você observa que em seguida ali houve um grande reboliço ali. Se você ler o capítulo 3 de Atos, você observa que o nosso irmão Pedro, o irmão João, ele vem para a oração na hora nona, e a Bíblia diz que estava um moço ali. Aquele moço, ele era um coxo, né? E a Bíblia diz que quando Pedro e João se aproximam na hora nona, que era a hora da oração, aquele moço estende a mão para eles pedindo uma esmola. Pedro disse: olha, nós não temos nem ouro e nem prata para te dar. Você observa que quando Pedro usa essa expressão, ele diz nós, ou seja, eu, João, não temos ouro nem prata para te dar. Mas agora ele volta para si mesmo, ou seja, puxou a responsabilidade para ele. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. Aquele moço se levantou, diz que os seus artérios, os seus pés se firmaram, aquele homem se levantou e entrou no templo louvando e adorando a Deus e glorificando a Deus. Então você observa que a explosão ali na igreja primitiva, primeiro veio o revestimento de poder, com uma sequência de vida de oração, os irmãos orando intensamente, aí veio esse revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, e depois desse revestimento, então, veio a explosão de milagre. Os milagres aconteceram de maneira instantânea, de maneira poderosa. Por causa desse milagre, Pedro é levado até ao Sinédrio para dar explicação por que estava acontecendo aquilo. Mas exatamente isso aqui que Jesus havia ensinado. Pedro foi um dos apóstolos de Cristo. E quando você observa ali no capítulo número 10 de Mateus, ali você no versículo 2 vai aparecer a seleção, o nome dos 12 apóstolos de Jesus. Está o nosso irmão Pedro ali, foi aluno de Cristo. Então ele levou na risca os ensinamentos de Jesus. E um dos ensinamentos era exatamente a oração. Rogai. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiro. Estão precisando de alguém que rogue, de alguém que ore, alguém que leve também a igreja na presença de Deus. A gente olha para a pessoa de Moisés, quando o Senhor conversou com Moisés, lá para o Êxodo, capítulo 18, 19, por ali o 20, a Bíblia diz que o Senhor orientou a Moisés para que Moisés se reunisse o povo e colocasse os anciões para orar. Você observa ali a orientação de Deus durante 3 dias. Jejum e oração, eles tinham que se abster das mulheres. Eles não podiam coabitar com a sua mulher nesses 3 dias. E no 3º dia, a Bíblia diz que agora o Senhor orienta Moisés para que leve ao monte Sinai. E Moisés leve, o Senhor mandou que marcasse um local até onde o povo podia ir. Depois daquele local não podia passar, porque quem passar seria fumegado. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés, Moisés falava com Deus, e quando Moisés falava com Deus, Deus respondia em trovões, com trovões. A Bíblia diz que o monte Sinai fumegava. Você observa que Moisés levou o povo à presença de Deus. Esse é que está faltando em muita liderança hoje. Não estão levando o seu irmão à presença de Deus, o servo de Deus na presença do Senhor. Não ora pela igreja, não ora pelos membros. Aí fica difícil do trabalho crescer. Então Jesus aqui nos dá receita. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Que possamos nos posicionar e não esquecer
que precisamos desse revestimento de poder para que os milagres, as maravilhas continuem acontecendo, porque o nosso Deus não mudou. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que o Senhor Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.